Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre os componentes do sistema climático e gases de efeito estufa, mostrando a interação entre hidrosfera, atmosfera, criosfera, litosfera e a biosfera. Na aula de definição de mudança climática, a gente definiu que, além das mudanças de concentração de CO2 na atmosfera, aumento de temperatura, eu preciso observar mudanças nos componentes do sistema climático. E a gente vai entender quais são esses componentes e quais são os efeitos que a gente observa, como é que eles estão interagindo entre eles para condicionar a condição climática no mundo inteiro, certo? Bom, para a gente iniciar, a gente tem aqui os 5 componentes do sistema climático. A gente tem a hidrosfera, que são as superfícies líquidas de água no planeta, então a gente tem principalmente os oceanos, os grandes lagos influenciando isso. A gente tem a criosfera, que é a superfície com gelo ou neve, a superfície congelada. A gente tem as geleiras com uma grande área de ocupação no planeta. A gente também tem a atmosfera, que é onde estão os gases de efeito estufa, toda a interação do balanço de energia, que é causador do aquecimento global associado à elevação da concentração de gases de efeito estufa. A gente viu um pouquinho na última aula sobre isso, como é que o CO2 retém essa energia, aumentando a temperatura da Terra. E os outros 2 componentes é a litosfera, que está ligado mais com áreas com cobertura exclusivamente por solos. Então, os solos eles são caracterizados como a litosfera. E a biosfera, quando a gente tem essa interação entre vegetal e animal em desenvolvimento na litosfera. Por isso, eles são apresentados aqui de forma conjunta. Então, todos esses componentes estão interagindo para condicionar a condição climática na Terra, certo? E a gente vai ver os principais pontos de cada um desses componentes do sistema climático, certo? Bom, atmosfera. O primeiro ponto é definir qual que é a composição da atmosfera. Então, a gente tem aqui a composição, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio em termos médios, e a gente tem essa redução para outros gases, como argônio, com 0,93%, e aqui a gente entra num nível já em partes por milhão. Então, o dióxido de carbono a gente está em torno aqui de 400 ppm, partes por milhão, então veja que é muito abaixo do que os outros gases, mas ele tem um efeito muito grande aqui para a retenção de energia. Depois a gente tem o neônio, o hélio, metano, 1,75 partes por milhão, um gás importante de efeito estufa, a gente viu na última aula, e o criptônio, aqui é o gás com 1 ppm de concentração média na atmosfera. E depois a gente tem outros gases. Na última aula a gente também falou sobre o óxido nitroso, veja que ele nem está aqui listado, porque a concentração dele é muito baixa, mas o efeito dele é muito grande em termos de retenção de energia. E aqui o gás que tem a maior variação na atmosfera, que é o vapor de água. Então a gente pode ter aí, em termos percentuais, de 0 a 5% de água na atmosfera, diferente de umidade relativa, que é o total de água. A gente tem 0 em áreas desérticas, até 5% do total de gases da atmosfera, apresentando umidade, um percentual de umidade de 5%, a contribuição da água nessa composição de gases. Então, esse 5% ocorre em regiões muito quentes, com uma alta disponibilidade de água no ambiente. Em média, a gente tem 0,25% da composição da atmosfera composta por vapor de água, certo? E aí dentro disso a gente tem os gases de efeito estufa. Então a gente tem vapor d'água, o gás de efeito estufa, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, a gente tem o ozônio, o halocarbonetos e os aerosóis. Então todos esses componentes de atmosfera, de certa forma, estão influenciando no balanço de energia e na retenção ou reflexão dessa energia que está disponível no ambiente, levando ao aquecimento ou resfriamento da Terra. Então dentro disso, a gente pode voltar lá, a gente comentou na última aula, que a radiação que chega na Terra, ela tem um comprimento de onda curta. Então o Sol está emitindo energia em direção à Terra, chegando essa energia na Terra, ela chega na forma de onda curta. Essa onda curta dá pela distância entre os pontos aqui de máxima emissão. Então é uma onda curta porque os pontos de emissão, de máxima emissão de energia, eles são mais frequentes. Então ela tem uma intensidade de energia maior. Já a onda longa, a distância entre os picos de emissão é maior, então ela tem uma característica de menor intensidade de energia e ela está aqui sendo emitida pela superfície da Terra.
Então, todo corpo acima do zero grau absoluto está emitindo energia. Quanto mais quente, menor o comprimento de onda, maior a intensidade dessa energia. Por outro lado, quanto menor a temperatura, lembra que a gente tem temperatura média da Terra de 15 graus Celsius, então quanto menor essa temperatura, maior a distância entre os picos de emissão e menor a intensidade de energia. E o que acontece? Por que esses gases são classificados como gases causadores do efeito estufa? Esses gases, quando a gente considera esses dois tipos de energia, onda curta que vem do Sol e onda longa que vem da Terra, esses gases que a gente tem, vamos destacar os três principais aqui causadores do efeito estufa: metano, óxido nitroso e dióxido de carbono. E aqui a gente tem o percentual da energia que esses gases conseguem interceptar e refletir para o mesmo local de onde está vindo essa energia. O Sol ele emite basicamente energia aqui de menor que 3.000 nanômetros. O que é esses 3.000 nanômetros? É a distância que a gente tem aqui entre os picos de emissão. Então o Sol emite um comprimento de onda menor que 3.000 nanômetros, com o maior pico ocorrendo em torno de 500 nanômetros. Então a distância entre os picos é de 500 nanômetros. Então a gente tem essa energia sendo emitida nesse comprimento de onda curto, com uma alta intensidade, que traz mais energia pela alta frequência de picos de emissão que essa energia tem. Então quando a gente considera os três gases aqui de efeito estufa, olha o percentual de retenção que tem da energia que vem do Sol. Então esses gases não conseguem interceptar essa energia passa diretamente pela Terra, pela atmosfera e chega na superfície da Terra. Quando essa energia chega na superfície da Terra, ela é utilizada em vários processos de aquecimento, de evaporação de água, fotossíntese, entre outros, e ela é transformada. Então, do que não é utilizada essa energia, ela é transformada com o aquecimento da Terra em energia de comprimento de onda longa. A Terra emite maior intensidade, maior frequência de energia aqui em torno de 10.000 nanômetros. Então veja que o Sol emite aqui em 500, distância entre os picos de emissão de 500 nanômetros, a Terra 10.000 nanômetros. Então a atmosfera passa a energia que vem do Sol e esses gases não interceptam ela. Agora, quando ela entrou em interação com a superfície da Terra e a Terra vai perder essa energia, ela está emitindo nesse comprimento de onda. Então veja, a gente tem aqui onda longa, destacado por essa caixinha, o percentual de absorção desses gases para cada um dos comprimentos de onda. Então veja que esses três gases interceptam essa energia que saía da superfície da Terra e estava indo para o espaço. Então essa saída da superfície para o espaço causa o resfriamento da superfície. Então esses gases estão interceptando isso. A gente viu na última aula que isso é um processo natural, ele precisa existir para a gente ter uma temperatura média da superfície da Terra de 15 graus Celsius. Se a gente não tivesse esse efeito de retenção de energia, a temperatura seria menos 18 graus Celsius. Então ele é um processo natural. Só que a gente está aumentando a intensidade desses gases, a concentração desses gases na atmosfera, e a gente está aumentando essa retenção de energia que era natural, a gente está intensificando o que está levando ao aquecimento da Terra, certo? A gente também tem o vapor d'água como um gás causador do efeito estufa. Então ele, em regiões com alta presença de umidade, essa água retém essa onda longa, o que aumenta a temperatura dos ambientes. Então a gente tem um exemplo no estado de Goiás, em que durante o inverno a gente não tem a presença de nuvem, principalmente agosto, setembro, então a gente tem uma entrada de onda longa, de onda curta intensa, entrando bastante energia. Então durante o dia a gente tem temperatura muito alta, 30, 35 graus Celsius pela entrada de energia, pois não tem nuvem para refletir isso. Durante a manhã, a gente pode experimentar algumas temperaturas baixas, 13, 14, 15 graus Celsius, principalmente pela não presença de umidade no ar. Então, durante o dia entra muita energia, aquece o ambiente. Durante a noite, a Terra está perdendo calor na forma de onda longa e a gente não tem o vapor de água em grande quantidade para reter essa energia. Já no verão é o contrário, a gente tem a presença de água na atmosfera, durante o dia entra menos energia, mas durante a noite a gente retém energia. Então a diferença entre a temperatura mínima e máxima é menor do que em agosto, setembro, que a gente não tem esse
esse bloqueio de entrada de energia e a gente não tem retenção durante a noite, certo? Então a gente tem esses comprimentos de onda interagindo com esses gases. E aquele processo, nossos gases de efeito estufa, a gente está aumentando a concentração aqui de CO2 na atmosfera, está aumentando a intensidade de retenção de energia. Um processo no natural que ocorria, a gente estava tendo a Terra com 15 graus Celsius, certo? E aí a gente começou a aumentar a emissão do dióxido de carbono. A gente já viu alguns gráficos mostrando a quantidade de carbono que a gente está emitindo, a concentração está aumentando na atmosfera. Então a gente está aumentando o efeito estufa natural que a Terra tem. Então aqui a gente tem as principais fontes de emissão: desmatamento, queimadas, uso de combustíveis fósseis e de carvão. Considerando esses fatores, entre outros, que emite CO2 para a atmosfera, a gente emite essa quantidade de carbono por ano, certo? A nível global, estimativas apontam isso: 7,6 gramas vezes 10 elevado na 15 carbono por ano, certo? Então aqui eles fazem uma conversão do que está sendo emitido de carbono, do que está sendo emitido de óxido nitroso, de metano, e converte tudo para carbono equivalente. Então esse carbono que está sendo emitido, o CO2 emitindo, vai para a atmosfera, nosso componente aqui do sistema climático, a atmosfera. Desse total, os oceanos conseguem fixar via algas que absorvem esse CO2 2, gramas aqui vezes 10 na 15 por ano. Então dos 7,6 a gente consegue eliminar aqui 2,1 via absorção dos oceanos. E o restante fica nessa interação entre litosfera e biosfera com a atmosfera. Só que se a gente pegar aqui essa curva de aumento de CO2 ao longo do tempo, essa taxa, a gente está aumentando a uma taxa de 3,2 vezes 10 elevado a 15 gramas de carbono por ano. Então isso aqui é a taxa de aumento. Então o nosso total é 7,6, 2,1 o oceano está absorvendo, sobra 5,5. Então esse seria o total de carbono, menos o que foi absorvido pelo oceano, que ficaria disponível na atmosfera. Só que o aumento na atmosfera é de 3,2. Então dos 5,5 que sobrou, eu tenho um aumento na atmosfera de 3,2, significa que a litosfera e a biosfera estão absorvendo 2,3 vezes 10 elevado a 15 gramas de carbono por ano. Então a gente tem aqui, de forma estimada, quanto que a litosfera e a biosfera e o oceano estão absorvendo de carbono por ano. Então já existem algumas políticas para a gente aumentar a intensificação de fixação de carbono na litosfera, nos solos principalmente, incorporando aqui via biosfera, certo? Então aqui um exemplo de como o sistema, então a gente tem aqui a atmosfera recebendo esse CO2, o oceano absorvendo, a litosfera absorvendo, parte continua ficando na atmosfera, por isso que a gente tem esse aumento de CO2. Então a gente tem essas causas e consequências que vão levando ao entendimento do que está ocorrendo no sistema climático, levando em consideração seus componentes. Então isso para CO2, a gente também tem um aumento aqui do metano. Então veja que ao longo do tempo o metano está aumentando. Então veja que já traz aqui em partes por bilhão, enquanto que o CO2 é partes por milhão. Uma molécula de CH4 de metano equivale a 23 de CO2 quando eu computo a quantidade de energia que essa molécula vai reter no ambiente onde ela está inserida. E o metano vem aqui dos lixões, extração de petróleo, uso dos combustíveis fósseis, produção de bovinos e também a produção de culturas como arroz, em que há uma inundação, um sistema de irrigação inundado para fazer o cultivo dessas plantas. Então aqui as principais fontes de emissão de metano. A gente também tem o óxido nitroso. Então veja aqui que uma molécula de óxido nitroso retém a mesma energia que 296 moléculas de CO2. E aqui vem da agricultura o uso de adubos nitrogenados, a mudança do uso da terra, então tira uma floresta e incorpora um outro tipo de cultivo, e também os combustíveis fósseis. Então a gente está observando um aumento aqui
em partes por bilhão desse nível de CO2, aí, de dióxido nitroso. Aí é interessante que essa taxa de conversão ela é utilizada para a gente computar o total de emissões que está ocorrendo no globo. Então, por exemplo, a gente vai falar muito de foi emitido X toneladas de CO2 equivalente. Quando a gente fala em equivalente, eu posso ter esses outros gases presentes na atmosfera, mas eu faço essa conversão, que para cada uma molécula de dióxido nitroso eu tenho 296 de CO2, certo? Outros gases importantes, a gente vai falar aqui são os CFCs, que são os causadores da destruição da camada de ozônio. Eram gases utilizados em spray de cabelo, geladeiras na década de 70. Eles tiveram aqui a emissão aumentada aqui na década de 70, certo? Chegando aqui nos pontos máximos aqui em torno de 90, 95. Depois, com os protocolos para redução de emissão, ele começou a estabilizar ou reduzir. E esses gases, a presença de cloro neles faz com que um processo natural da camada de ozônio em reter a radiação ultravioleta, que tem uma intensidade muito grande de energia, vai se perdendo. Então, naturalmente, eu tenho duas moléculas de oxigênio, que vai se juntar com mais uma molécula de oxigênio e formar o ozônio, que é o O3. Esse ozônio ele consegue interceptar esse comprimento de onda, certo? Se a gente voltar aqui, eu consigo ver que o ozônio, olha onde ele está interceptando, radiação solar menor que 300 nanômetros. Então essa é a radiação solar causadora do câncer de pele. Então a camada de ozônio tem esse papel de interceptar essa energia e não deixar ela chegar na superfície, aumentando os problemas aqui. Então esse ozônio O3 ele consegue interceptar esse comprimento de onda menor que 320 nanômetros e essa energia aqui acaba quebrando essa molécula O3 em duas moléculas, O2 e oxigênio, com uma alta intensidade de energia. Depois um ozônio se liga com esse oxigênio e forma novamente duas moléculas de oxigênio. E aí o processo volta para a origem e começa a se repetir. A presença desses gases em interação com a radiação solar forma esses catalisadores da destruição da camada de ozônio. Então o oxigênio, em vez de formar o ozônio e manter esse processo natural, ele acaba formando um componente que é o monóxido de cloro. Então o ozônio não consegue mais se regenerar e fazer esse papel de interceptar essa energia, porque a presença do cloro acaba interagindo com essas moléculas e impedindo esse processo natural de regeneração e interceptação do ozônio. Aí é interessante que ao longo do tempo, a gente pode observar aqui, quanto mais azulzinho, essas regiões mais em azuis, significa que a camada de ozônio está mais destruída. Então a gente tem aqui um buraco, principalmente sobre a Antártida, aqui mostrando o tamanho do buraco da camada de ozônio. Então aqui em setembro de 79, vejo já em outubro de 89, eu tinha uma área bastante grande. Então lá com o protocolo de Montreal, na década de 90, para impedir a emissão desses gases, houve um início de redução aqui do buraco da camada de ozônio, indicando aqui que a gente teve uma diminuição ao longo do tempo pela redução da emissão desses gases CFC. Só que a gente tem um problema, que a camada de ozônio, aqui uma reportagem de 2017 mostrando que ela ainda pode estar em risco, porque certos gases que não entraram naquele protocolo na década de 90 continuaram a ser emitidos ou foram substituídos por esses gases. Então a gente precisa rever esse protocolo para incluir esses gases causadores da destruição da camada de ozônio também, para tentar regenerar de forma mais intensa essa região que está recebendo essa quantidade mais expressiva de energia. Aí é interessante que mesmo estando sobre a Antártida, dependendo da época do ano, esse buraco da camada de ozônio se desloca, principalmente para a América do Sul e outras regiões, aumentando a intensidade de radiação ultravioleta, o que pode ser aumentar os casos de câncer de pele. Então a atmosfera é esse filtro que deixa a radiação de onda curta passar, alguns gases retêm a radiação de onda longa, o ozônio retém essa energia de alta intensidade, a radiação ultravioleta, então ela vai fazendo esse papel de controle
manter a temperatura da Terra em torno de 15 graus Celsius, certo? Outro componente do sistema climático é o oceano. Então, ele cobre 71% da superfície da Terra. Ele é composto por 96,5% de água e 3,5% de sais dissolvido, partículas, gases e matéria orgânica, sendo que 85% são cloreto e sódio, certo? Então, a gente tem aqui uma imagem mostrando que os oceanos representam boa parte aqui da superfície da Terra. E aí a gente tem alguns efeitos que os oceanos fazem. A gente viu na última aula o efeito do El Niño, então a temperatura lá do Oceano Pacífico influenciando o globo inteiro. E aí nos oceanos a gente tem que as correntes marítimas têm um papel muito importante, e essas correntes são associadas pela densidade da água, que pode aumentar com a salinidade e diminuir com o aumento de temperatura. Então a gente tem uma imagem mostrando a temperatura dos oceanos. Então a temperatura regula a densidade dessas regiões, densidade da água nas regiões mais quentes, certo? Enquanto que a salinidade do oceano controla a densidade da água nessas regiões mais frias. Então aqui é importante destacar que a salinidade vai controlar o ponto de congelamento da água, que pode aqui de 0 graus para água pura até 1,8 para quando a salinidade chega nessa medida aqui 35 PSU, um índice associado à condutividade associado com a condutividade elétrica, que é medida nesse local. Então esses dois parâmetros, temperatura e salinidade, influenciam o deslocamento das massas de água no oceano, além da configuração dos continentes. Então, associando isso, a gente tem as correntes marítimas que levam características do oceano para diferentes regiões. O oceano entra em interação com a atmosfera e passa as propriedades, por exemplo, temperatura, umidade desse ponto do oceano para a atmosfera, influenciando o clima do globo. Então, você está transmitindo as características da superfície para a atmosfera. Então, aqui os ventos associados com a densidade vão influenciar essas correntes marítimas, vai afetar aqui a regulação térmica em diferentes regiões, e o oceano também tem papel importante na absorção de CO2. Então, dependendo da temperatura daquela região, o desenvolvimento de algas pode acelerar ou diminuir a absorção de CO2 pelos oceanos. Aqui a gente tem um exemplo mostrando superfície aqui sem gelo, superfície com gelo. As duas correntes que a gente destacou nas últimas aulas, aqui a corrente de Humboldt, que vem de uma região fria e banha a costa da América do Sul, aqui na região do Chile, trazendo condições frias e secas para essa borda aqui, enquanto que no Brasil, a corrente do Brasil traz a água dessa região mais quente, então temperaturas maiores nessa região, com maior umidade também, porque o ar com maior temperatura acaba, a maior temperatura do oceano transfere isso para o ar da atmosfera, também ocorre uma evaporação de água maior. Então a gente tem regiões mais úmidas e mais quentes, onde tem a presença dessa água aqui. A temperatura da superfície do oceano também influencia esse movimento de água de regiões mais altas para regiões mais baixas dentro do oceano. Isso acaba influenciando a entrada de energia no oceano, que vai influenciar o desenvolvimento dessas algas que absorvem o CO2. Então, tanto a água como o suprimento de CO2 depende desse movimento em profundidade no oceano ao longo do ano, influenciando a quantidade de substrato e energia para as algas. E aqui vocês podem ver, a gente tem as principais correntes oceânicas. Veja que a gente tem regiões, essa corrente sai dessa região e atravessa aqui todo o globo, certo? Aqui no Brasil a gente tem a corrente do Brasil fazendo esse deslocamento, aqui na América do Sul, aqui nessa região central a gente tem diferentes condições, então uma corrente fria que vem dessa região e banha parte dos Estados Unidos, mas em contraposto a gente tem essa corrente do Golfo que leva a água mais quente para essas regiões. Então a gente tem esse equilíbrio formado aqui no globo. Se começar a aumentar o derretimento de geleiras, aumentar o nível do mar, a gente vai ter uma alteração da salinidade em diferentes regiões do oceano, vai mudar o movimento dessas correntes marítimas, então vai acabar influenciando
a condição climática do globo. Então esse é um papel importante do oceano nesse sentido. A gente também tem a criosfera, que é a porção da Terra em que a superfície é formada por água sólida. Então veja que a gente tem no oceano áreas congeladas com um grande nível de gelo, regiões onde neva a parte do ano, a gente tem essa presença de neve. Então aqui um outro exemplo, mostrando as diferentes condições que a gente está tendo essa formação de criosfera. E aí na criosfera a gente tem uma proporção maior em maiores latitudes, então a gente tem essas regiões mais próximas do polo que recebem menor quantidade de energia, regiões mais frias, então vai ter uma maior porção de criosfera. A gente também tem o hemisfério norte tendo maior quantidade de áreas com criosfera por ter maior proporção de terra do que o hemisfério sul nessa região de maior latitude. Então a gente tem uma formação maior dessas áreas no hemisfério norte. Bom, mas qual que é o papel dessas regiões? Então, além das geleiras de estar retendo uma grande quantidade de água que elevaria o nível do mar, a gente também tem um efeito na quantidade de energia que é refletida nesse ambiente. Então, a gente tem aqui a radiação solar passando da atmosfera e chegando aqui na superfície. Do total que chega, se a gente pegar, por exemplo, uma floresta, essa floresta vai absorver aqui de 85% a 90% dessa energia que veio do Sol e vai refletir de 10% a 15%. Então, apenas 10% a 15% é mandado de volta para a atmosfera, parte vai ser interceptada pelos gases de efeito estufa e parte vai ser perdida para a atmosfera, vai perdida para o espaço, o que vai resfriar a temperatura da Terra. Por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, a neve, a reflexão dessa energia é de 90%. Então, a cor aqui da neve faz com que essa energia que chega a 90% é mandada de volta para a atmosfera. Parte perdida para o espaço e parte mandada de volta pelos gases de efeito estufa e outras partículas da atmosfera. Então, a neve, as regiões de água congelada, tem esse papel também de refletir boa parte de energia. Aqui considerando o exemplo de superfície de floresta e neve. Se a gente for para áreas do oceano, a gente tem o mesmo efeito. Áreas aqui com gelo, a gente tem uma reflexão de 90% e apenas 10% vai aquecer essa região com gelo e a água dessa área, enquanto que locais em que eu não tenho a formação da criosfera, a gente tem aqui 94% sendo absorvida pela água do oceano e 6% sendo refletido. Então a gente tem a alteração desse sistema. Se eu aumento a área de superfície com o oceano sem congelamento, vai ter uma retenção maior de energia que vai elevar ainda mais a temperatura dessas regiões. E lembrar que a temperatura pode estar controlando a densidade dessa região do oceano. Tá? E aí a gente tem, além desse efeito de reflexão, essas duas regiões, a Antártida e aqui o Ártico, que são proporções muito grandes de retenção de gelo. Então a gente tem volumes muito grandes de água que estão congeladas, então veja, montanhas literalmente, que se a gente aumentar a temperatura da Terra, vão descongelar e vão ir para o oceano. A gente viu na última aula o efeito que a gente vai ter se essas regiões de gelo descongelar e levar essa água para o oceano. A gente vai ter várias regiões costeiras sendo alagadas pelo derretimento dessas mantas de gelo que existe primeiro na Antártida aqui e no Ártico, nessas duas regiões aqui, certo? Além disso, a gente tem a litosfera e a biosfera. A litosfera são as superfícies sem presença de biosfera, então só o solo, e a biosfera entra aqui a litosfera, com a presença de plantas e animais nessa superfície. Então as duas estão interagindo e elas recebem efeito dos outros componentes climáticos e elas interagem entre si. Então a gente viu lá que 2,1 do total de carbono que é emitido na atmosfera é retido na litosfera e na biosfera. Então eles têm esse papel importante de retenção de carbono. E aí a gente tem que analisar a topografia e a distribuição da litosfera. Então a gente tem aqui a América do Sul mostrando essa distribuição de terras que influencia as correntes oceânicas, influencia as condições de clima do globo. Então
Então, por exemplo, a presença da Cordilheira dos Andes nessa região faz com que a umidade que sai aqui do Atlântico venha, passe pela Amazônia, encontre a Cordilheira dos Andes, essa massa seja desviada para a região central e sudeste do Brasil. Então, a chuva que a gente recebe aqui na região central do Brasil é originária de umidade que vem do Atlântico, umidade da Amazônia e a presença dessa barreira física que desvia as massas de ar para essa região central do país. A gente também tem essa proporção de que o hemisfério sul tem uma menor quantidade de superfície com terra do que o hemisfério norte. Então, lembra lá do efeito de oceania e continentalidade? A mesma coisa ocorre a nível global. Então, aqui a gente tem a presença maior de água, atuando com um efeito de equilíbrio, de equilibrar as temperaturas no hemisfério sul, enquanto que no hemisfério norte a gente tem regiões com muita terra. Então, por exemplo, que essa região central, quando recebe energia pela menor presença de água, tem um aquecimento mais intensificado e acaba influenciando as condições climáticas em cada uma dessas regiões. Outro papel importante associado à biosfera é o ciclo hidrológico e essa interação atmosfera-superfície. Então a gente tem chuvas ocorrendo nas diferentes regiões da biosfera, vai fazer o balanço hídrico, eliminando água de forma mais gradativa para os rios, vai ocorrer evaporação, vai ocorrer transpiração, vai formar aqui o nosso ciclo hidrológico. Se a gente faz uma alteração, tanto do tipo de cultivo como do desmatamento, esse sistema ele começa a se modificar. Então, a gente acabou agora vendo o exemplo que a floresta amazônica fornece parte da umidade da chuva que vem aqui para a região central do Brasil. Então, se eu tenho essa mudança de uso desse solo interagindo com o ciclo hidrológico, há uma mudança das condições climáticas em diferentes regiões do globo. E aí essa interação entre clima, litosfera e biosfera muda essas condições de biomas que a gente tem. Então, por exemplo, a floresta tropical ela só acontece porque tem condição de clima, maior chuva, temperatura mais elevada, que dá essa condição para ela se desenvolver associada com o tipo de solo. Deserto é a mesma coisa, floresta temperada de silo também. Então, essa interação clima, litosfera e biosfera forma essas diferentes regiões. Então, essa interação foi originária de um longo período de tempo em que o sistema climático da Terra entrou em equilíbrio e se formou esses ambientes. A gente pode dar um destaque aqui para a região do Cerrado. Então eu tenho aqui os biomas do Brasil e aqui eu tenho as condições, os diferentes tipos de clima existente no Brasil. A gente pegar a borda do Cerrado, a gente pode ver que basicamente ele está aqui dentro do clima do tipo AW, certo? Então, a gente tem essa associação desse clima AW ocorrendo aqui, com interação com os tipos de solo nesses ambientes, formou a região do Cerrado. Se a gente pegar, por exemplo, o Pantanal, a gente tem o mesmo tipo de clima que o Cerrado, mas uma condição diferente, associado à litosfera, tipo de solo que existe lá, que formou esse bioma de menor tamanho, mas com características diferentes do que a gente está acostumado a ver no Cerrado, certo? E a partir disso, a gente tem essa interação. Atmosfera com biosfera e litosfera, hidrosfera com atmosfera, com a criosfera, criosfera com a litosfera. Então, esses 5 componentes, eles estão em equilíbrio, formando os diferentes tipos de clima, as diferentes condições climáticas que a gente tem na Terra. O que a gente está fazendo? Está tirando o CO2 aqui em profundidade, levando para a atmosfera, alterando esse balanço de energia, aquecendo o oceano, reduzindo a condição de superfície com gelo, alterando aqui a biosfera, a litosfera ao longo do tempo. Então a gente está desestabilizando esse sistema climático que estava em equilíbrio. Então, por exemplo, a gente tem aqui energia chegando na hidrosfera, essa água absorve essa energia e evapora para a atmosfera. Então existe essa troca de energia através da evaporação, condensação. Então, entrou energia, evaporou a água daqui, foi para a atmosfera, subiu em altitude, resfriou. Se resfriou, esse vapor de água vai condensar e formar nuvens, que vai levar chuva para, por exemplo, litosfera e biosfera. Então a água aqui do oceano foi para a atmosfera,
e foi para as regiões de litosfera e biosfera, através dessa troca de energia que existe nessa condição. Essa chuva também pode vir para o oceano, pode formar gelo, dependendo da temperatura em que esse local está inserido, e a gente tem essa interação aqui, hidrosfera-criosfera. Também podemos ter essa interação aqui entre esses dois componentes, porque eu mudei a condição de superfície, mudei a reflexão da energia solar e interação com a atmosfera. Também posso ter troca de gases entre os componentes. Então, por exemplo, emissão de CO2 para a atmosfera, o oceano está absorvendo isso. Mesma coisa aqui para a litosfera e para a biosfera. Também para a criosfera, porque se eu tenho uma superfície de gelo, eu não consigo absorver o CO2 da atmosfera, então altera essa condição nesse ambiente. Então vai dificultar essa troca de energia entre o oceano e a atmosfera, ou até mesmo dos gases. E aí a gente tem essa composição afetando todo o sistema climático. Então a gente tem que entender que a mudança climática, a gente teve um start, que é o aumento de CO2, está tendo aumento de temperatura, está mudando a criosfera, está mudando a hidrosfera, está mudando a litosfera, a biosfera. Então a gente deu um start na mudança desse sistema climático que está em equilíbrio. E uma condição leva a outra que vai aumentando o efeito das mudanças climáticas, certo? Então para a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida a gente fica à disposição.